Então, ó, nossa, mas os caras viajam assim loucamente, porque eles fazem análises insuficientes e, claro, é vinho, isso é vinho, mas assim, eles vão autoprocessando a ideia, né? E só que de maneira muito fake e com raciocínios que não levam exatamente à verdade e que levam a ideias absurdas, né? Então, agora estou vendo umas coisas aí na internet, vendo o nosso glorioso Thiago Lima e daí fazendo uma análise lá da propaganda amadora do Itaú. Só que não é óbvio que aquilo é errado. Porque o que acontece? Não é a questão de Ramadão provocando ali a Cristo, tá, em relação, não, mas não é a questão de quem eu sou, seria a famosa frase de Cristo, mas a questão é quantas eu sou, né? Ou quantas nós somos, né? Se você fosse interpretar mesmo a questão de que outras entidades poderiam ser ali, mais de uma, na verdade, embora não é bem isso, pode ser isso, mas há outras interpretações, né? Enfim, independente. Haveria pelo menos duas interpretações, mas enfim. E daí a Madonna faz lá tudo isso. Só que assim, isso não faz sentido. Porque o que talvez ela esteja fazendo, ela está fazendo uma comparação em relação a uma entidade, por exemplo, que poderia ser uma entidade maligna, que eventualmente tem comportamentos diferentes em determinadas culturas. Então poderia ser uma só, né? Então aí que tá, quantas eu sou, né? Só que na verdade, justamente, e ela mesma teve várias imagens em vários clipes, então naquele clipe ela era uma imagem, então no outro clipe ela era uma outra pessoa. Só que isso não é exatamente verdade, justamente, ela precisaria de várias imagens para preservar quem ela é. Então não é quantas eu sou, quantas imagens eu tenho para eventualmente preservar quem ela, vamos dizer, realmente é. Não, ela talvez não disse isso dessa forma, né? Mas ela fez uma jogada mais ou menos parecida. Da mesma forma com outras entidades espirituais. Não, várias nações, em uma ela é uma coisa, em outra ela é outra, e blá blá blá. Em diferentes roupagens para diferentes países, né? A depender da entidade que você está falando. Só que, como eu falei, isso não é necessariamente, mas isso em relação a determinadas, vamos dizer, nações ou religiões, eu não estou tentando, talvez, falar tanto sobre esse lado. Eu vou falar mais no lado em relação à questão da obediência. Em relação a qualquer preceito que você tenha de Deus. Né? Nossa, os caras falam muita bobagem, muita besteira. Mas vamos lá. Em relação a qualquer preceito, não faz sentido. Não faz sentido. Porque veja só, vou dar um exemplo em relação ao que eu estou vivendo. Se eu eventualmente obedeço os 10 mandamentos, tá lá, tenho um determinado grau de obediência diante de Deus. Mas há a possibilidade de se obedecer 9. Isso não seria exatamente correto, mas não seria exatamente um comportamento totalmente ruim. Então daí as pessoas dizem assim, não, mas Alex, você é mais de uma pessoa. E como se isso fosse capa espiritual. Só que não é bem isso. Porque na verdade é uma pessoa só. Mas não é nem a ideia de capa, não é nem a ideia de imagem, porque não é isso. A questão não é a imagem. A questão é o quanto e como você vai ser cobrado em relação ao seu comportamento. Então, por exemplo, eu posso obedecer 10 mandamentos. Mas eu também tenho uma determinada imagem específica sobre mim mesmo. Ou, eventualmente, eu posso acabar cometendo deslize e posso acabar cometendo ali um pecado. Mesmo, de repente, por ignorância, o pecado já poderia estar lá, mas não interessa. Vamos pensar dessa forma. Mesmo que fosse assim, hipoteticamente, alguns dizem que isso poderia ser impossível e tal, mas independente, não interessa. Em algum momento eu posso obedecer os mandamentos, em outro momento eu obedeço menos. Isso não é exatamente capa. Não funciona desse jeito. Porque o discurso que a Madonna quer fazer, não. Quantas pessoas nós somos, quantas pessoas eu sou, isso protege a minha identidade, isso me faz preservar quem eu sou, né? Bom, claro, porque se for uma entidade espiritual, se as pessoas não sabem exatamente quem é a entidade, ela tem várias identidades, e não se sabe qual é a entidade que está por trás, é mais difícil atingir, é mais difícil desacreditar dessa entidade, ou mesmo causar outros tipos de lesão a ela, se bem que talvez não se deva causar lesão, porque até isso poderia ser pecado, né? Mas eu digo assim, lesão, pelo menos uma lesão ideológica, no sentido de discordar da entidade. Claro, se você percebe que as várias pessoas que a entidade representa poderiam ser capas espirituais, automaticamente você consegue, vamos dizer, penetrar essa linha por uma dessas capas e conseguiria atingir na entidade. Ou se está enfileirada várias capas espirituais, você de alguma forma vai tentar desviar disso ou perfurar todas elas, para chegar na entidade verdadeira e verificar e tirar qual é que é, e verificar qual é a real.
Mas isso não é nem exatamente tão importante para o vídeo. Eu quero dizer o seguinte, vamos pensar na hipótese de mandamentos. Não, e não que isso seja exatamente um ataque a mim, pode até ser, mas no meu caso não representa exatamente personalidade, porque não é isso. A personalidade é uma só. Só que se eu obedeço menos mandamentos, eu posso ser cobrado de acordo, até falsamente de acordo com pecados que, por exemplo, que eu não cometi. Ou mesmo posso ser cobrado de acordo com uma determinada abstração que é feita. Então, por exemplo, nós podemos entender que maternidade espiritual é uma abstração. Se eu não cometer pecado nenhum, tudo bem, porque eu não vou ser cobrado em relação a isso e tenho como responder. O problema é se eu cometer outro pecado e quero manter a minha beleza, vamos dizer assim, em relação à questão de pecado, não. Aí vem a pessoa e faz algum tipo de crítica, detona eventualmente com a beleza. Só que aí que tá, a crítica pode ser falsa. E eu só vou conseguir responder isso se eu tiver proteção. Ou se eu, às vezes nem proteção, mas um comportamento mais próximo de Deus. Se eu não tiver esse comportamento, mas aí que tá, na verdade continua sendo a mesma pessoa. Mas se eu não tiver esse comportamento, vamos dizer, mandamental que seja, a pessoa vai ter que eventualmente se adaptar a uma determinada crítica eventualmente lançada contra ela, que ela não consegue responder, mas que às vezes por vezes ela sabe que é falsa. Mas como ela, veja bem, como ela sabe que as outras pessoas podem acreditar nessa ideia, ela vai ter que tentar desbancar. Exatamente para que ela não perca essa questão da beleza, se eventualmente, aí tá, se ela obedecer, vamos dizer, menos mandamentos. Ah, tudo bem, não quero obedecer a Deus totalmente, vou obedecer a Deus menos. Pô, mas peraí, eu vou ser criticado falsamente. Opa, aqui que tá o problema. Então não é que isso, na verdade, sejam diferentes personalidades, quantas pessoas eu sou, não é isso. É que o fenômeno não é exatamente esse. É um fenômeno espiritual. Mas assim, mas ao mesmo tempo é um fenômeno interpretativo. Porque não é questão de a pessoa possuir várias personalidades ou várias roupagens, ou mesmo o que a Madonna chamaria de várias pessoas que ela encarnaria, né, em relação aos clipes musicais que fez. Isso de alguma forma preservaria. O que é meio. Enfim, independente. Mas o que eu estou dizendo não é exatamente isso. Porque, por exemplo, tudo bem, eu posso obedecer bastante a Deus, então eu não precisaria ter esse tipo de proteção. Então agora que eventualmente a Madonna ou qualquer outra pessoa que não obedeça totalmente a Deus precisa ter outro tipo de proteção também em relação à questão estética, por exemplo, só que a proteção da questão estética ela não necessariamente descaracteriza a pessoa. Pode até haver algum pecado, claro. Aqui a presunção que eu estou falando é que é pecado mesmo. Há pelo menos um pecado na situação. Só que o que nós temos que analisar é a questão a questão do que eventualmente a pessoa seria atacada. Né? E isso não vai, como eu falei, não vai exatamente descaracterizar a identidade da pessoa. E vamos dizer, nem exatamente vai descaracterizar a imagem, mas não vai descaracterizar a identidade, porque o que está se fazendo nesse caso é a pessoa, ou no caso que seja uma entidade espiritual, tem que se adequar a uma determinada imagem que às vezes por causa do pecado dela, ela não vai conseguir responder que está errada. Então essa é a questão. Ela não consegue verificar por que aquela... Aí tá, e aí ela vai precisar da imagem por aí que tá, ou realmente porque ela está errada e está escondendo alguma coisa, ou ela não está errada, mas ela não consegue mostrar, não consegue fazer ali uma resposta imediata para mostrar por que eventualmente ela estaria correta, por que ela estaria certa. Mas justamente, então por isso eventualmente pode se precisar da imagem, porque eventualmente o ataque pode ser falso. Então não é que no final temos várias pessoas ou mesmo a própria questão da capa. Só que isso não denota uma personalidade diferente. No fundo é a mesma pessoa, mas ela pode ter cometido um pecado. Sim, isso até pode ser errado. Só que aí que tá. Só que como ela tem uma proteção menor, talvez ela precise da imagem que pode dar a impressão de que ela é uma outra pessoa. Aí essa é a grande questão. Pode dar a impressão que ela é uma outra pessoa, mas na verdade é a mesma. A única diferença é que ali pode ter havido um deslize comportamental, mas é a mesma pessoa. Só que ela tem que, eventualmente, se valer de uma roupagem, pelo menos enquanto ela não consiga verificar por que aquilo que foi lançado contra ela é falso.
Eu estou falando em mim só para dar um exemplo. Na questão, por exemplo, de maternidade espiritual. Se eu cometer um pecado, eu posso ser cobrado nessa questão. É possível que eu seja cobrado nessa questão. Se eu não cometer... mas isso é mais de uma personalidade. Depende, não que seja isso. Mas como eventualmente eu posso estar cometendo um pecado e a minha estética de alguma forma vai ser atacada, não só a estética, né? A própria imagem. Aí que tá, havendo preocupação dos outros em relação à falsa informação. Porque isso também escandaliza os outros, né? Tem essa também. Porque tem essa também. Já fiz o vídeo sobre terceiros interessados e por que a mentira é um grande problema. Alguém pode acreditar, afinal. Mas de qualquer forma, não. Porque, por exemplo, se eu obedeço a Deus, eu sei, vamos dizer, eu sei que isso não é verdade, e se eu obedeço a Deus e sei que eu vou ter alguma resposta contra isso. Eu tenho proteção e vou ter resposta. Do contrário, se eventualmente eu não obedeço a Deus, pode ser que eu não consiga eventualmente encontrar ali uma resposta rápida para me desvencilhar da situação. E aí que está a grande questão. Aí que é o problema, porque aí eu vou ter que me adaptar à questão da maternidade espiritual porque eu não consigo provar que é falso. Não que eu acredite necessariamente no argumento. Então, se eu obedeço a Deus, eu sou acusado de maternidade espiritual e não gera efeito, porque eu consigo me desvencilhar da questão ou não crer, ou me proteger, ou ser protegido. Se eu não obedeço a Deus, aí que tá. Pode ser que eu não tenha proteção. Pode ser que eu não tenha proteção específica. E aí que tá. E aí eu vou ter que me adaptar e pesquisar a conclusão. E aí que tá. Talvez agir de acordo com a conclusão que a pessoa lançou, porque eu não sei se o que ela está falando é verdade ou não. Falei, puxa, pode ser que realmente seja um pecado, eu vou ter que corrigir essa situação. E aí, aí que é o grande problema. Isso que eu não concordo. Esse é o grande problema, porque vai deixar a pessoa numa sinuca. Não pode, ela não tem alternativa. Bom, pode não ser pecado, de repente eu posso não dar atenção. Mas, de repente, se eu não der atenção suficiente à questão, eu estou perdido, porque eu não sei se de repente é uma coisa que eu tenho que fazer, e de repente é verdade, eu tenho que resolver mesmo para que seja demonstrado ali um melhor comportamento, porque a pessoa pode ter razão. Essa pessoa que obedece menos a Deus pode até ter poucos pecados, mas aí está. Em relação à falsa acusação, por exemplo, ela não vai saber se é verdade ou não, por vezes. E aí, infelizmente, ela vai ter que jogar, ela vai ter que analisar. Então, essa é a questão. Eventualmente, mas no final, as pessoas eventualmente adotam várias personalidades porque elas são colocadas na base da espada. E isso talvez tenha acontecido com outras entidades. Eu não concordo, porque, claro que eu não concordaria com o comportamento de algumas entidades. No entanto, eu não acho que a repreensão poderia ser feita, porque a repreensão não poderia ter sido feita com base em espada, seja em entidades, seja sobre pessoas. Porque elas não sabem depois como se livrar de uma situação. E a punição deveria ser algo mais claro, na verdade, e não algo dúbio em que a pessoa não sabe exatamente como agir. Então aí que tá. Exatamente. Como o que pode ter ocorrido com essas entidades espirituais é justamente a mesma coisa. Ela eventualmente é acusada, ela não sabe se ela tem que fazer aquilo, porque senão ela vai continuar sendo acusada. E de repente ela vai lá, pode se estrepar, como pode não se estrepar. Ou pode até não se omitir do que eventualmente a pessoa que lançou a espada, ou outra entidade que lançou a espada, como é que eventualmente ela vai reagir de acordo com aquilo da mesma forma com pessoas. Então a pessoa está em pecado? Não, mas espera aí. Eu posso estar em pecado, mas eu não sei se a acusação que a pessoa fez contra mim é verdadeira. Então talvez eu vou ter que jogar para resolver a situação que a pessoa está lançando, porque como eu tenho pecado, eu não vou conseguir me proteger se for falso. Eu não consigo proteger. Se for verdadeiro, aí que tá, as pessoas vão pensar que é melhor, eu vou agir dessa forma. É melhor agir, porque se eu tenho pecado, eu vou fazer o que a pessoa está falando, me acusar, é uma manipulação, na verdade. Eu vou fazer o que a pessoa está falando a nível de acusação, porque senão, se ela estiver certa, eu realmente me torno repreensível mesmo. Aí é pior, porque daí eu me omiti de consertar a situação, porque pode ser que a pessoa esteja falando a verdade. E aí que tá, não é idolatria. É a grande questão. Não porque esteja colocando a pessoa acima de Deus nada. É simplesmente pela possibilidade que ela pode estar certa. Simplesmente pela possibilidade que ela pode estar certa. Então aí que está a grande questão. Então, quando a Madonna diz que tem várias personalidades, é isso na verdade. O que pode estar significando, claro, tem a questão ali do clipe e tal, mas o que eu estou tentando dizer é que muito para entidades espirituais e para outras pessoas, está se colocando espada na vida delas. Isso é pecado. Porque não pode fazer isso. Não pode fazer. Porque o que acontece? Pessoas ou entidades vão ter, pô, mas peraí, essa pessoa acusou. Ela pode ter razão. Eu vou ter que agir de acordo com ela. Controle de motivação, não pode.
Não pode. Só que no meu caso não foi exatamente um total controle de motivação, porque eu tinha sempre verso bíblico prévio. Então, por exemplo, a paternidade espiritual não foi uma espada, porque a Bíblia disse. Ou não integralmente, não rolou isso, porque estava lá. E daí eles não conseguiram argumentar. Tanto que forçaram a argumentação. Não é. No meu caso não deu certo, porque eu tinha verso bíblico comprovando. Claro, porque a cobrança seria feita com base em pecado. E aí que tá, essa entidade vai cobrar, sendo verdadeiro ou falso, ou para, sei lá, imitar outra entidade. É isso que vai, a cobrança vai ser feita nessa. Porque talvez eu não esteja tendo o comportamento total em relação a 10 mandamentos, mas aqui embaixo vai haver outras cobranças comportamentais. Ah, isso denota outra personalidade? Não denota. É porque eu estou sendo cobrado. Isso é outra personalidade? Não, é que eu estou sendo cobrado nisso e eu não sei se eu consigo provar que não é. Mas isso não denota, mas é uma capa, é uma outra personalidade. Não, é a mesma personalidade, só que eu vou ter que resolver esse problema. Nesse campo, eu sou criticável por maternidade espiritual. Se eu tiver no 10 mandamentos, tchau, é mesmo. Só que é forçação, não pode fazer isso. Porque é jogo duplo, é foul play. Dificulta para a pessoa, ela não pode ser encurralada. Ninguém pode ser encurralado. A única coisa que você pode fazer é ser repreendido pelo pecado verdadeiro e acabou. Seria muito melhor. Por isso que eu falo, as repreensões tinham que ser coisas mais objetivas. Né? É muito melhor, muito mais fácil. Eu não concordo muito com o sistema do jeito que é. Porque para mim tinha que ser na base da tranquilidade. Você pecou. Isso você vai ser repreendido naquilo, e não com base em faca na tua cabeça. Né? Em que você vai ficar encurralado e você não sabe o que fazer. E que se você continuar não fazendo, você pode ser repreendido. Se você fizer, você pode se dar mal. Então, quer dizer, essa é a grande questão. Mesmo no meu caso, em relação à maternidade espiritual, tinha pencas diversas falando que falar dos mandamentos não era errado. E tem essa também, só que no meu caso eu podia. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Então é isso. Né? Em relação à questão de obediência e tudo mais, ele fala, claro, mas tanto pessoas como entidades, né, pode ter acontecido justamente isso. Foi lá, uma entidade até teve um pecado. Não, aí houve uma determinada confusão contra ela. Mas ela vai ter que agir, porque como ela não consegue resolver a situação, vamos dizer, por pesquisa que seja, ela vai ter que ter, infelizmente, ali, ela vai ter que ser forçada a agir de uma determinada forma, porque ela não sabe o que é o certo a se fazer. Porque ela está em dúvida. E aí que tá. Aí isso geraria uma imagem de que, não, essa entidade aqui é a entidade que faz isso. Mas aí que tá. Ou essa pessoa faz isso, porque ela foi provocada a fazer isso por argumento inicial. Ela podia ter algum pecado específico, às vezes até uma coisa leve, mas ela vai, por causa disso, ela vai ser colocada numa situação que ela não sabe exatamente o que fazer e vai agir de uma determinada maneira para se livrar eventualmente da imagem que a provoca, mesmo que de repente isso seja uma coisa errada a se fazer. É uma coisa errada a se fazer, mas que se ela não fizer, ela vai continuar sendo provocada. E aí que tá. E dando a impressão para ela que ela teria que fazer isso mesmo sendo errado, mas que naquele momento é certo para ela poder se livrar da imagem. Então é chantagem. Então aí que tá. Eu não gosto, porque a Bíblia eufemisticamente chama de espada. Para mim é chantagem. E aí, meu amigo, claro que é difícil. Inclusive gerando sempre, eu sempre falei isso aqui no canal, hein? Isso sempre gera efeitos a terceiros interessados. Não pode fazer isso. Não é adequado, não é o melhor comportamento. E não interessa se fica regindo vamos dizer, de outra justiça por aí. Não importa, porque como há, no caso, essa provocação, pode ser muito difícil para a pessoa se desvencilhar disso. Então, como a pessoa eventualmente quer ali usar de um pecado, mesmo que poucas vezes, mas depois ela vai ser, de alguma forma, provocada em alguma outra área que ela não sabe qual é o comportamento, e de repente talvez ela tenha que fazer até alguma coisa errada porque ela não consegue, né? No caso, verificar se aquilo é certo ou errado de se fazer, mas ela continua sendo punida como se aquilo fosse errado. Essa é a questão. Essa é essa espada.
Ela sempre está sendo atacada argumentativamente por algo que ela não precisa fazer. Ela não tem a necessidade de fazer aquilo. Mas como ela é atacada por aquilo, ela dá a impressão que ela tem que fazer de maneira contrária, porque aquilo eventualmente seria o correto. De acordo com o que estão dizendo. Então, é a chantagem. Ela eventualmente tem um pecado, acusam ela de alguma coisa, ela não sabe se essa acusação é verdadeira ou falsa, mas para que a galera calhe a boca e pare de encher o saco, ela vai lá e faz uma coisa que potencialmente seja errada, mas que como essas pessoas estavam insistindo nesse comportamento de acusá-la de alguma coisa, que eventualmente, vamos dizer, ela teria de fazer, vamos supor, até para dar um exemplo melhor, uma coisa que ela teria de fazer, ela não precisaria fazer, então ela não estava se omitindo, mas estão acusando como se ela devesse fazer. Ela eventualmente pode realmente acreditar que aquilo teria que ser feito, para que eventualmente ela não seja, por exemplo, chamada de omissa. É chantagem. É chantagem. Isso é abuso moral, isso é assédio moral. Porque eles estão abusando no sentido de que a pessoa tem que fazer alguma coisa que ela não precise, na verdade, fazer, né? Sob pena de omissão. Mas como ela vai ser chamada de omissa sucessivamente, ela vai fazer até mesmo uma coisa que é errada por conta da provocação que eventualmente foi lançada. Ela vai fazer uma coisa que talvez seja errada porque senão a sua imagem vai ser afetada, no caso por omissa de não estar fazendo, estar sendo chamada de omissa por não estar fazendo uma coisa que ela deveria fazer, mas que na verdade ela não precisa fazer, mas ela não sabe disso por causa de algum pecado. E aí tá o grande. Isso é foul play, óbvio que isso não deve ser feito, mesmo com as pessoas pecadoras. E essa é a realidade. No meu caso não deu certo, porque havia realmente argumento para os dois lados sobre a questão dos mandamentos. Acho que até inclusive antes, né, de terem falado que, por exemplo, eu teria de falar dos mandamentos, eu tinha falado do Canato. Depois houve outras dúvidas, houve reatualização de dúvidas, só para dar um exemplo sobre a questão da maternidade espiritual. Isso é um desastre, isso é uma vergonha. Isso é um terrível foul play. E daí depois aparece o Ronaldo, não, mas eu sempre tive que me reinventar. Então, eu não precisei me reinventar exatamente porque estava na Bíblia, né? Era melhor fazer, poderia caracterizar a idolatria, poxa, não vou deixar os caras idolatrando, mas ao mesmo tempo vai colocar as pessoas em contexto de luta contra o mal, acho isso meio perigoso. E daí o pessoal dizendo, não, mas as pessoas se reinventam. Não, ninguém precisa se reinventar. Ninguém precisa, isso é uma total besteira, né? A pessoa renasce, mas por quê? Se ela não precisa. Aliás, bom, isso eu vou deixar para um outro vídeo.